aqui é para que nós entendamos a relevância do termo incompetência. O juízo, em tese, ele é competente, mas e se não for? Nós precisamos arguir, trazer isso para o processo. Por quê? Porque se um juízo ele é competente, todos os outros são incompetentes. Não há coligação de juízos. Não, um juiz pode fazer uma coligação com outro. Não existe isso. Um juízo é competente. Todos os outros são considerados incompetentes. E a pergunta é se eu vou disponibilizar os slides. Vou sim, na plataforma do Moodle, que a instituição está providenciando para nós todos, nós professores e vocês alunos. Então, oportunamente, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Não se preocupem. Eu não vou liberar as gravações das aulas por enquanto, certo? As gravações, elas, por enquanto, não estão permitidas pelo aplicativo. Oportunamente, eu posso até liberar. Então, seguindo, vamos voltar aqui para o nosso slide. Nós já sabemos que, uma vez que um juízo ele é competente, ele será para sempre competente dentro da sistemática processual. Ao passo que esse juízo ele é competente, todos os outros são considerados incompetentes. Tudo bem? Avançando. A primeira das incompetências, a absoluta, ela é mais simples, ela é mais tranquila, porque ela é objetiva, não há negociação pelas partes, as partes não derrogam interesse sobre ela. Nós vimos em sala de aula que ela deve ser arguida de ofício pelo juiz. Isso quer dizer que, uma vez que a petição inicial ela foi proposta para o juízo incompetente e ele percebeu já no princípio do processo, ele deve fazer esse auto-reconhecimento e dizer, olha, infelizmente foi proposto na minha circunscrição, mas eu não sou competente para julgar. Exemplo, imagine que alguém promoveu uma ação trabalhista numa vara de família. O juiz diz, olha, infelizmente, gente, você promoveu uma ação trabalhista aqui, é perder tempo, porque eu sou incompetente. A competência da Justiça do Trabalho está no artigo 114 da Constituição. Então, eu não posso me averbo incompetente e, de imediato, ele já toma as providências para que o processo seja encaminhado para o juízo competente. Mas vamos imaginar, numa situação hipotética, que esse magistrado não percebeu que é incompetente, ele deixou passar despercebido. Então, nesse caso, o artigo 337 do CPC, no seu inciso 2, estabelece que isso deve ser alegado pelo réu. O réu deve fazer uma arguição como forma de preliminar da contestação. Quando nós formos estudar contestação futuramente, nós veremos que a contestação se divide basicamente em duas partes: preliminares e mérito. Aquilo que não for pedível e causa de pedir, que não estiver vinculado ao pleito e à sua causa petente, é preliminar, é prefacial. E em 13 incisos do artigo 337, o legislador disponibilizou em 13 incisos eventuais preliminares e, basicamente, a que nos interessa hoje é do inciso 2, que fala sobre incompetência. Então, imagine que o juízo recebeu uma petição inicial, ele não atentou pela sua incompetência, deixou passar despercebido, cabe a quem alegar? Cabe ao réu, em sua defesa, dizer, olha, essa ação, excelência, foi proposta no seu juízo, mas esse juízo ele é incompetente. Ok? E aí a pergunta que se faz, e se o réu deixar passar despercebido também? O réu também deixou passar despercebido. O réu não atentou para essa situação. O que acontece?
Se não for arguida na defesa do réu, a incompetência absoluta pode ser arguida em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tempo e grau de jurisdição. Gente, quando eu digo qualquer tempo, é qualquer tempo. Quando alguém me pergunta e diz, Delmiro, você está disponível para mim em que horário? De qualquer hora, então é qualquer hora. Da 0 hora até as 23h59 do dia seguinte. Nesse caso, o legislador diz qualquer tempo. Qualquer tempo é qualquer tempo. Inclusive, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Mesmo quando já houve trânsito em julgado de sentença, eu posso arguir a incompetência absoluta. Então, vamos recapitular. É dever do juiz reconhecer de ofício. E se ele não fez, professor? Cabe ao réu fazê-lo em sua defesa. E se o réu também não fez na sua defesa? Então, o legislador ele deixa claro que, em se tratando da incompetência absoluta, ela poderá ser feita em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Tudo bem? Até aqui estamos bem, então. Vamos avançando. Quando a incompetência absoluta ela é arguida, ela é argumentada por alguma das partes envolvidas, quem julga essa suposta incompetência? E aí eu peço a vocês que prestem atenção nessa terminologia, que é emprestado do direito alemão. Nós já tínhamos visto isso em sala de aula, mas não custa nada nós refrescarmos a memória. Se trata do competens competens, que se nós fôssemos traduzir para o português, a expressão significaria: o juiz julga sua própria competência. É ele mesmo, sobre a pessoa sobre quem recai uma suposta alegação de incompetência, é ele quem vai julgar se é ou não competente. Aí nós temos as seguintes possibilidades. Se o magistrado reconhece que é incompetente, ele diz, olha, realmente eu sou incompetente, não tinha percebido antes, mas o réu trouxe para mim esse lembrete. Nesse caso, ele remete os autos para o juízo competente. Ele corrige o vício. Diz, olha, realmente ocorreu um equívoco da minha parte, eu não havia percebido, mas agora estou percebendo e estou remetendo os autos para o juízo competente. Está aqui essa primeira informação. A segunda informação trata do desconhecimento. Se o juiz disser, não, eu não sou incompetente coisíssima nenhuma, vou julgar o processo. Então, nesse caso, ele declara a sua própria competência sobre a demanda e dá seguimento normal ao processo. O processo segue o seu fluxo normal. Tudo bem? Gente, uma informação que eu havia dado em sala de aula e posteriormente eu fui pesquisar mais a fundo. E eu quero que vocês corrijam isso. Eu tinha dito em sala de aula que quando um juízo ele reconhece ou desconhece a incompetência, essa decisão seria atacada pela via do agravo de instrumento. Eu dei essa informação em sala de aula. Pesquisando mais a fundo, eu refaço essa fala, certo? A jurisprudência vem entendendo que, nesse caso, não cabe agravo de instrumento. O rol, ele é bem exíguo, o rol do artigo 1015, que é o rol que comporta as hipóteses do agravo de instrumento, ele é um rol bem exíguo, um rol minimizado. E, nesse caso, eu disse em sala que caberia agravo. Então, a decisão que reconhece ou desconhece a incompetência não cabe agravo de instrumento. Eu estou refazendo a nossa fala de sala de aula.
qual recurso caberia? Cabe apelação, mas só no final do processo, quando o juiz prolatar a sua sentença. Então, se eventualmente o magistrado reconhece ou desconhece a sua incompetência, quando é que eu posso recorrer? No final, quando ele proferir a sua sentença, eu vou poder alegar isso na apelação. Tudo bem, gente? Então, refaçam essa anotação, foi um equívoco da nossa parte. Vamos para a incompetência relativa, um pouco mais peculiar. A incompetência relativa, nós já sabemos, ela se dá em razão do lugar, certo? A incompetência em razão do lugar. O primeiro ponto é que ela não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado se o juízo percebe que ele é territorialmente incompetente, ele fica em silêncio. Ele não se pronuncia. Ele deixa que as partes se movam. Até porque nós sabemos que a incompetência relativa, ela permite a negociação entre as partes. Então, nesse caso, o juiz não interfere de ofício, ele não vai dar a sua opinião sobre a incompetência, a não ser que ele seja provocado. Está aqui, ó, nesse caso, o juiz aguarda a parte contrária se manifestar por intermédio da contestação. Se houver arguição de incompetência relativa, o procedimento é o mesmo da incompetência absoluta. Competens, o juiz julga sua própria competência. Ele vai decidir se ele ratifica ser competente ou se ele diz, ó, realmente eu não sou competente, eu não podia afirmar isso, porque a lei veda que eu faça de ofício, portanto, eu estou encaminhando o processo para o juízo competente. Tá ok? Avançando, então. Veja só, gente, nós sabemos que, em se tratando de incompetência relativa, cabe à parte fazer a arguição. E se a parte não fizer? Ou se a parte fazendo o faz de maneira intempestiva, fora do prazo. Nesse caso, ocorre o que nós conhecemos como prorrogação da competência. Aquele juízo que, em tese, seria incompetente, ele passa a ser competente em virtude do silêncio das partes envolvidas. Então, sempre que alguém perguntar a vocês o que seria, é o prazo de 15 dias, que é o prazo de defesa, certo? Pergunta de Arthur, prazo de 15 dias. Então, se a parte deixou escoar esse prazo, ou, aliás, se a parte não alegou ou alegando o fez fora desse prazo de 15 dias, prorroga-se a competência, repito, aquele juízo que pela lei seria incompetente, em virtude do silêncio dos envolvidos, torna-se juízo competente, tem convalidada a sua competência. Tá ok? Avançando, então. Uma inovação do novo código, isso não existia no velho código, é o fato de que o Ministério Público, segundo a disciplina do novo CPC, nas causas em que ele atua, ele pode alegar a incompetência relativa. Aí você diz, professor, em que causas o MP atua? Geralmente, gente, o MP atua em demandas de interesse coletivo, que demandem situações relacionadas com direitos difusos, com direitos coletivos, com direitos hetero-individuais. Então, nessas propostas de demanda, quando o MP é interessado, ele pode, certo, suscitar a eventual incompetência relativa. Repito, essa disposição ela não encontrava previsão no revogado Código de Processo Civil, o CPC 73. Tudo bem? Avançando, então. As decisões de um juiz incompetente são válidas. Nós
fizemos uma discussão em sala de aula, inclusive eu disse a vocês que pela redação do velho CPC, nós tínhamos duas situações. Quando a decisão ela era proferida por um juiz absolutamente incompetente, essa decisão era nula. Isso pela redação do velho CPC. Se a decisão fosse exarada por um juízo relativamente incompetente, essa decisão ela era anulável, certo? Mas isso não vigora mais. O nosso atual código diz que as decisões que são proferidas por juiz incompetente são válidas, até que outra decisão proferida por ele mesmo ou por outro juízo revogue aquela primeira, torne sem efeito aquela primeira decisão. É o que está preconizado no artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil vigente. Então, decisões proferidas por juízos incompetentes são válidas, sim, até que outras decisões venham e as tornem sem efeito, elas permanecem valendo. Eu, inclusive, citei um exemplo na sala de aula de um juízo incompetente que concede uma liminar para alguém tomar posse em um concurso. É válida a decisão? É. Mesmo ele sendo incompetente? Sim. E desde quando vai não valer essa decisão? Desde que outra decisão venha e desminta, revogue o texto daquela primeira decisão combatida. Tudo bem? Só para nós encerrarmos esse momento de hoje, o último slide é sobre conflito de competência. Nós estudamos isso também no nosso último encontro. O conflito de competência, ele encontra previsão no artigo 66 do CPC. Artigo 66 do CPC dispõe que nós temos 3 tipos de conflito de competência: o conflito positivo, o conflito negativo, o conflito divergente. O conflito positivo ocorre quando 2 ou mais juízes entendem que são aptos a julgar a mesma demanda. Nós sabemos que um juízo é competente, os outros são incompetentes. Mas se nós tivermos um conflito, há vários juízes que entendem que têm aptidão suficiente para julgar aquela dita demanda. Então, nesse caso, como nós temos mais de um juízo interessado em julgar aquele pleito, nós dizemos que esse tipo de conflito ele é positivo, pelo fato de haver interesse múltiplo de diversos juízos querendo julgar aquela mesma demanda. Se nós temos 2 ou mais juízes que entendem que são incompetentes, nesse caso é o contrário, gente. Ninguém quer julgar. O processo fica em ritmo de ping-pong, um jogando para o outro. Nesse caso, não havendo juízos interessados em julgar tal demanda, suscita-se, portanto, o conflito negativo de competência. E, por fim, o conflito divergente de competência, a terceira hipótese. Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos 2 ou mais juízes que estão se desentendendo em um ponto. Que ponto seria esse? Há o interesse em que processos sejam reunidos e, ao mesmo tempo, há interesses em que eles fiquem separados. Quando um juízo quer reunir e o outro entende que não, que eles devem ficar separados, nesse caso, nós estamos diante do conflito divergente de competência. Em sala de aula, eu expus para vocês que conflito de competência não tem resolutividade teórica, se resolve na prática. E como nós resolveríamos o conflito de competência? Se for entre 2 juízes estaduais, quem resolve é o Tribunal de Justiça, certo? É bom que vocês fiquem atentos a essas configurações. Nós falamos isso em sala de aula. Então, eu não tenho um slide para isso, eu não fiz um slide para isso. Se nós temos 2 juízes estaduais,
quem resolve o eventual conflito de competência é o Tribunal de Justiça. Se o conflito é entre um juiz estadual e um juiz federal, quem resolve é o Superior Tribunal de Justiça. Se o conflito for entre um juiz da Justiça Comum e um juiz da Justiça Especial, quem resolve é o Superior Tribunal de Justiça. Juízo comum, gente, estadual ou federal. Especial, trabalhista ou eleitoral. Para o processo civil, militar não interessa. Então, se o conflito é entre um juiz estadual / federal e um juiz trabalhista / eleitoral, quem resolve é o Superior Tribunal de Justiça. Conflitos que envolvem desembargador, STJ. Conflitos que envolvem ministro ou ministros, Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, nós vimos isso também em nossa última aula. E aí, portanto, nós temos um último slide para passar para vocês. Vocês vão estar liberados. Se acaso nós tivermos dúvidas,